Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Justiça Eleitoral instala a comissão da auditoria da votação eletrônica para as eleições no Maranhão. Jornalistas de todo o país conhecem as instalações do Centro de Lançamento de Alcântara. A ação de limpeza nas praias mobiliza poder público e sociedade na capital. Na sala de entrevista, o convidado de hoje é Deusdete Carneiro, chefe do Museu de História Natural e Arqueologia de São Luís. E mais, exposição Inspiração e Memórias está em cartaz no Museu de Arte Sacra, no centro da cidade. É agora no portal da Assembleia. Jornalistas de todo o país conheceram as instalações do Centro de Lançamento de Alcântara. Para o Programa Espacial Brasileiro, o CLA está preparado para a exploração comercial nos próximos anos e pode se transformar em polo mundial de lançamento de satélites. Oficiais da FAB, a Força Aérea Brasileira, receberam a imprensa nacional e internacional para mostrar as instalações da base e explicar como será feita a exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara. O CLA foi implantado em 1983. São 62 mil hectares à disposição da aeronáutica. Quase 10 mil hectares já são utilizados. Hoje, o centro dispõe de toda a infraestrutura necessária para o lançamento de foguetes e artefatos no espaço. Boa posição geográfica e ótimas condições meteorológicas fazem de Alcântara, segundo os oficiais, o melhor centro de lançamento do mundo. O que se quer é que esse potencial seja utilizado por empresas privadas, principalmente internacionais. Posição geográfica favorável, então nós não podemos dispensar essa disponibilidade que o país tem competindo com outro centro. Basta que tenhamos toda a documentação para favorecer a comercialização. O Centro de Lançamento de Alcântara tem um diferencial e representa uma economia para as empresas que têm interesse em utilizá-lo. Por conta da proximidade com a linha do Equador, os veículos lançados aqui gastam até 30% menos combustível em comparação com outros centros de lançamento. A exploração comercial do CLA não seria apenas rentável para o país. Garantiria maior segurança, permitiria o desenvolvimento de novas tecnologias e traria avanços significativos na área da comunicação. Para isso acontecer, está em discussão um acordo de salvaguarda com os Estados Unidos. O documento foi firmado em 2001. De lá para cá, vários pontos foram revistos e um novo acordo foi estabelecido em 2017. 16 anos depois, a expectativa é que ele comece a tramitar no Congresso Nacional no início do ano que vem. Ele é um acordo de proteção tecnológica, encontra-se bastante avançado já nos Estados Unidos, com tratativas entre os americanos e a Embaixada Brasileira. Esperamos que em breve ele retorne ao Brasil para que possamos levá-lo, enfim, ao Congresso para ser novamente votado. Esperamos que aprovado, porque é um acordo que vai dar condições de nós comercializarmos este centro de lançamento. Depois do acidente, o CLA foi totalmente reestruturado, com sistemas de segurança mais modernos e eficientes. Hoje, passa por um processo de expansão que busca novas áreas para lançamentos. Quando estiver em operação, a expectativa é que o CLA supere facilmente os 140 milhões de reais de arrecadação por ano, com taxas de lançamentos. 5 vezes o valor médio anual investido no Programa Espacial Brasileiro nos últimos 10 anos. E isso não é só uma questão de arrecadar recursos, que é bastante importante, mas também a possibilidade de transformarmos Alcântara num polo espacial, transformando de vez por todas o estado do Maranhão e, por que não dizer, o Brasil. A Justiça Eleitoral do Maranhão instalou a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. A cerimônia contou com a presença de representantes de partidos políticos, OAB, Ministério Público Eleitoral e outros órgãos que acompanham a autenticidade do processo eleitoral. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica vai ser responsável pela autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas no dia da votação.
É ela que vai conferir os requisitos para garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral. Para garantir, nesse sentido, visando garantir da garantia, né, ao funcionamento, ao perfeito funcionamento dessas urnas. Então, esse sorteio, e no dia das eleições, vai ocorrer a simulação oficial com relação à antiga votação paralela e as demais sessões eleitorais que vão ser ou no interior, a gente não sabe ainda, vai depender, às 8, ou pode ser aqui na capital, ou pode ser no interior, né, que para também dar essa mesma transparência. A cerimônia de instalação da comissão contou com a presença de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados e do Ministério Público Eleitoral. São órgãos que acompanham a autenticidade do processo eleitoral. O Ministério Público é um dos auditores de todo esse processo, né? A Justiça Eleitoral, ela por si já tem o seu sistema de controle, de fiscalização, mas ao lado disso nós temos o próprio Ministério Público e temos os outros atores também de todo esse processo de verificação. Então, nossa participação é o acompanhamento, a verificação, né, o que também confere maior segurança a todos os envolvidos. A OAB, como um dos grandes defensores da democracia e representante da sociedade, sempre vai estar presente nas reuniões abertas para a sociedade, como um representante legítimo do cidadão. Nestas eleições de 2018, uma novidade, a auditoria também vai acontecer em tempo real, antes do início da votação, em sessões eleitorais que foram sorteadas um dia antes do pleito e deve também ser acompanhada por representantes da OAB, do Ministério Público Eleitoral e de partidos políticos. Durante a instalação da comissão, também foi assinada uma ata pelos representantes de partidos políticos e definidas as datas para a entrega de cédulas preenchidas pelos partidos, além dos nomes dos representantes que vão acompanhar a auditoria. Veja no próximo bloco, na sala de entrevista, Juraci Filho conversa com Deusdete Carneiro, chefe do Museu de História Natural e Arqueologia de São Luís. O portal volta já. E hoje, no quadro Sala de Entrevista, o convidado do jornalista Juraci Filho é o chefe do Museu de História Natural e Arqueologia de São Luís, Deusdete Carneiro. Olá, boa tarde. A sua audiência é sinal de prestígio e satisfação para todos nós que fazemos a TV Assembleia. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre história, arqueologia e museus. Sobre esse tema, recebo aqui Deusdete Carneiro Leite Filho. Ele é presidente, diretor do Centro de Arqueologia e História Natural, diretor do Museu de São Luís. E é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, Deusdete. A satisfação é nossa de estar aqui para poder falar um pouco do passado, do nosso país e do nosso estado. Agora, a gente não poderia iniciar a conversa se não trouxesse à baila aquela tragédia que me parece anunciada por tudo aquilo que a mídia divulgou, principalmente a mídia nacional, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Quinta da Boa Vista, onde residia um rei, 2 imperadores e mais de 200 anos de pesquisas que se apagaram da história. Como é que você viu, Deusdete, já que em julho você esteve lá, né? Sim. Na realidade é uma grande tragédia que aconteceu, mas é um reflexo de como as nossas elites e os nossos gestores veem a questão do passado, a importância dos nossos museus para a conscientização da nossa população. É um local de referência, o local mais importante que guardava não só as pesquisas, quanto os achados, as relíquias do mundo inteiro, em especial do nosso país, e exatamente por políticas constantes de descaso, de falta de investimento, fez com que essa tragédia, de certa forma anunciada, viesse a acontecer. Quanto se perdeu de itens, né, do passado? Bem, o museu está entre os 10 museus mais importantes do mundo, estava, né? E tinha um acervo fantástico, acervo museológico ligado aos egípcios. Nós tínhamos um conjunto de múmias únicos na América Latina. É verdade que o Egito já havia pedido também para parte? Dentro das material fosse enviado para lá? Das políticas colonialistas, alguns museus nacionais têm pedido de volta para repatriar acervos importantes da sua história
que foram parar em outros países, né? Então já havia um pedido formal ao FRJ que as múmias egípcias fossem devolvidas. Essas múmias, o primeiro lote delas foi ainda na época de Dom João VI, era um material que ia para a Argentina e acabou ficando aqui no Brasil, foi adquirido em leilão. E depois, posteriormente, o Pedro II incentivou diversas escavações no Egito, como em Pompeia, e teve direito também, era comum na época, ter acesso a esse material que veio para cá, para o Brasil. Temos uma dessas múmias, da Filha do Sol, ela era única, só existe cerca de 7 no mundo, com as características que ela era enfaixada de forma setorizada. Então os dedos, os braços eram enfaixados, separados do corpo. E também de um sacerdote cujo sarcófago ainda encontrava-se lacrado, que também são poucas no mundo que estão nessa situação. Então, já existia ainda a possibilidade de muita pesquisa para ser feita com o avanço da tecnologia, e todo esse material, em minutos, ardeu e se perdeu. Quando você esteve lá em julho, você conseguiu detectar algo que chamasse a atenção de mais urgente, que precisava ser feito para que o pior não acontecesse, como foi o incêndio? Bem, o Museu Nacional, além desse acervo fantástico, ele nunca teve, na realidade, o investimento que deveria, enquanto a casa mais importante para guardar a memória nacional. Para você ter ideia, o último presidente que esteve no museu foi Juscelino Kubitschek, em 1950. De lá para cá, nenhum dos presidentes fez uma visita oficial ao museu. Quanto descaso, né? Muito descaso. Então, o que a gente veio foi o decrescente investimento na área de segurança, na área museográfica, apesar do esforço muito grande dos gestores e dos técnicos que estão lá. Agora mesmo tinham pelo menos 3 novas alas que estavam em processo de remodelação para serem abertas, na área de paleontologia principalmente. Ô Deusdedio, o Museu Nacional do Rio de Janeiro também tinha um acervo do estado do Maranhão. Quanto nós maranhenses perdemos de história com o incêndio do museu? Perdemos muito, porque uma parte da história da produção do conhecimento do nosso estado estava lá. O Gonçalves Dias foi uma figura muito importante, ainda na época da criação do Instituto Histórico e Geográfico, e ele participou de diversas expedições científicas, chamadas Expedição das Borboletas, no Ceará, e posteriormente da Amazônia, quando ele recolheu um número muito grande de artefatos da região amazônica como um todo. Mas, basicamente, o Raimundo Lopes foi o grande cientista que contribuiu bastante para o enriquecimento do acervo do Museu Nacional. Ele era amigo do Roquete Pinto e teve uma destacada atuação por volta de 1920. Então, muito material arqueológico das esteiarias, das palafitas da Baixada, material inédito, com muitos ídolos de barro, peças cerâmicas pintadas, buiractãs, estavam depositadas nesse museu, muitos ainda não estudados, além de uma rica plumária, a arte plumária dos grupos oriundos daqui do Maranhão, principalmente os Caapó, que tem uma arte plumária belíssima e que ele, por volta de 1925, participou das primeiras expedições de contato com esses povos. E em todas as áreas do conhecimento nós tínhamos acervo aqui do Maranhão. Mais recentemente, na área de paleontologia... Exatamente o que eu ia falar com você, alguns fragmentos de dinossauros, né, que foram mandados para o Museu Nacional, realidade, né? De 100 milhões de anos, né? Sim, de 100 milhões de anos, material da Ilha do Cajual, né? Tem uma espécie de dinossauro... Ilha do Cajual em Alcântara, né? Em Alcântara, que foi descrita, que é oriundo desse material. Então a perda é muito grande para o nosso estado também. E a gente só tende a lamentar, porque era uma coisa que já vinha acontecendo ao longo dos anos, os recursos diminuindo. Para você ter uma ideia, o orçamento do último ano para o museu era na faixa de R$500 mil para um museu dessa magnitude. Uma vergonha, né? Enquanto um orçamento tão ínfimo que não dá para fazer manutenção, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Enquanto um juiz do Supremo, por exemplo, vai ter uma verba de 30 milhões, né? Um juiz do Supremo. Então mostra o descaso que nós temos com a cultura nacional. É um problema que tem que ser resolvido, é um problema que a gente tem que pensar a nossa relação com o passado.
todos os países do mundo, inclusive as colônias africanas que em 1970 se libertaram do colonialismo, investiram maciçamente nos seus museus nacionais como uma forma de garantir a coesão de uma história, de um povo, do seu passado, em que todos têm orgulho, e a função do museu é exatamente essa, né? Garantir a cidadania e a autoestima de nós enquanto brasileiros. Ô Deusdete, é verdade que há uma revolta tão grande de pesquisadores, de arqueólogos, né, em relação ao que aconteceu no Museu Nacional, que foi uma tragédia anunciada pela falta de manutenção, investimento, orçamento cada vez menor a cada ano que se passava por parte do governo federal, de não mais reconstruir nesse primeiro momento o Museu Nacional? Num primeiro momento houve um jogo de empurra-empurra de responsabilidades, né? Na realidade, o governo federal, inclusive, acabou com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, está querendo implantar uma agência que vai levar a privatizações de parte importante da museologia nacional. É uma coisa que os técnicos da área, as pessoas que trabalham nos museus, não foram ouvidas em nenhum momento. Mas existem diversas correntes de como tratar com esse espólio, o que restou. Claro, provavelmente uma parte pequena de material vai poder ser resgatado. Pode ser reaproveitado, né? Em relação ao Maranhão, quantos museus nós temos e qual é a situação, o que vem sendo trabalhado? Bem, ligado à questão do Estado, da gestão do Estado, são pelo menos 15 casas em que tem algum tipo de gerenciamento museológico que oferece serviços ao público. Bem, como no Brasil, os nossos museus ainda são muito pequenos, os investimentos existem, a gente sofre vistorias do Corpo de Bombeiro, mas teríamos que ter todo equipamento um carinho. Incêndio está funcionando, a manutenção existe? Sim, existe, mas teríamos que ter investimento muito maior, não só em equipamentos, em infraestrutura e em pessoal, né? Há mais de 25 anos não é feito concurso e, na realidade, nós temos carência de pessoas especializadas para estar trabalhando nos mais diversos níveis museológicos. Nos últimos anos, a gente tem a questão da cultura imaterial sendo preponderante, são segmentos museológicos de feições diferenciadas que começam a aparecer no mercado. Da mesma forma, as questões tecnológicas, e a gente ainda tem um tímido caminhar nessa direção. Então, a gente espera que a tragédia que aconteceu no Museu Nacional sirva de alerta para que os governos como um todo olhem com um pouco mais de carinho para essa questão dos museus, do passado, enfim, da memória de todos nós. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o arqueólogo Deusdete Carneiro Leite Filho, né, que é diretor do Centro de Pesquisa de Histórias Naturais e Arqueologia do Estado do Maranhão, responsável também pelo Museu de São Luís. Muito obrigado por ter vindo, sucesso no trabalho, que as coisas possam continuar dando certo em relação à nossa história, que é muito rica. Tá, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem, o quadro Sala de Entrevista retorna na próxima sexta-feira. A seguir, Sabrina Aires volta com as principais notícias do portal da Assembleia. Fique ligado. O Dia Mundial da Limpeza Urbana foi marcado por uma ação nas praias de São Luís. A iniciativa reuniu centenas de pessoas com um único propósito: chamar a atenção de todos sobre o prejuízo ao meio ambiente causado pelo descarte irregular do lixo nas praias. Luvas, bonés, sacos de lixo e muita boa vontade durante o Dia Mundial da Limpeza nas praias de São Luís. A iniciativa percorreu pontos da orla marítima da capital e reuniu centenas de pessoas com um único propósito: chamar a atenção de todos sobre o prejuízo ao meio ambiente causado pelo descarte irregular do lixo nas praias. É um prejuízo gigantesco, né, para a natureza, o descarte de lixo no ambiente marinho, principalmente porque a gente coloca em desequilíbrio, né, a nossa fauna, por conta de que esses animais eles podem consumir, né, esses resíduos de plástico, por exemplo, que é o que provoca um maior dano ambiental, né? A gente pode encontrar na praia tampinha, pode encontrar canudo, sacolas, garrafas PET, uma diversidade, né, de coisas, e que vem sim a provocar um dano ambiental muito grande, tanto no aspecto visual, quando chegamos na praia e olhamos aquela praia toda suja, como também um dano ecológico,
ambiental para os animais que necessitam desse ecossistema íntegro para poder conseguir sobreviver. Na Avenida Litorânea, o Dia Mundial da Limpeza foi coordenado pela equipe da Prefeitura para mostrar à população a importância da prática de um discurso que a maioria dos cidadãos só conhece na teoria. Nós temos que juntos dar as mãos e poder enfrentar e vencer junto essa guerra. Só por dia a Prefeitura de São Luís recolhe cerca de 1.300 toneladas de lixo, sendo que 300 toneladas são de descarte irregular. O que é descarte irregular? É o entulho, é o sofá velho, é a televisão velha que é jogada no meio da rua, na praia é o coco que é jogado, a garrafa de água mineral, a garrafa de cerveja. Só aqui na praia nós recolhemos cerca de 20 toneladas dia. A Prefeitura de São Luís esse ano está encampando essa ação, fazendo um chamamento social, chamando as pessoas, chamando os cidadãos da cidade para cuidar da nossa cidade, para assumir o seu papel quanto à gestão de resíduos sólidos. Nós, a Prefeitura de São Luís, temos realizado o serviço de limpeza urbana. Por exemplo, nas praias nós recolhemos mais de 20 toneladas de resíduo todos os dias. Então é necessário a gente chamar para esse dado, chamar a população para que venha para cá e tome o seu papel de responsabilidade no sentido de cuidar da cidade. É claro que quem participou da ação sabe que é preciso dar o exemplo. Afinal de contas, a educação ambiental é vital para as futuras gerações e essencial para salvar o planeta. É uma questão mundial e a gente, como qualquer ser humano, a gente tem que manter nosso ambiente limpo. O estudante Rickson já entendeu que a missão de cuidar do planeta pode ser individual e que pequenas atitudes, como recolher o lixo que você encontra nas praias, não é só obrigação do poder público, mas quando o trabalho é feito com a ajuda de muitas pessoas, fica mais fácil proteger o meio ambiente, garantindo qualidade de vida para todos. E se você ainda não entendeu, basta prestar atenção no que tem a dizer esse garoto de apenas 11 anos e já é um guardião da natureza. Quando a gente chega aqui na praia, a gente olha várias pessoas com latinha de cerveja e isso polui muito o nosso mar e quem sofre mais é os nossos peixes, que quando a gente vai comer eles podem estar infectados por dentro. As comemorações pelo aniversário do Motoclube e o resultado dos jogos Sampaio e Fortaleza, que aconteceu esse fim de semana na capital, estão na pauta do Esporte em Debate de hoje. O programa vai ao ar às 8 da noite, aqui na TV Assembleia. Até o dia 19 de outubro, o Museu de Arte Sacra, localizado no Centro Histórico da capital, abriga a exposição Inspiração e Memórias. No acervo da mostra estão miniaturas de igrejas católicas de São Luís, réplicas feitas com delicadeza por artistas plásticos maranhenses. A beleza da fachada da imponente Catedral da Sé também pode ser apreciada em miniatura. Esta retrata com fidelidade os detalhes da igreja construída no século XVII e um dos maiores templos religiosos do Maranhão. A Igreja de São João, outro símbolo da tradição católica, também ganhou uma réplica, assim como a belíssima Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. As miniaturas de igrejas católicas de São Luís estão no acervo da exposição Inspiração e Memórias, em cartaz no Museu de Arte Sacra, situado ao lado da Catedral. As peças foram construídas pelo designer Erivaldo Pereira, apaixonado pelos casarões e imóveis históricos da capital, fundada em 1612. Mas o amor a São Luís, a maior parte desse amor a São Luís que eu tenho em São Luís, esses casarões, essas igrejas, e são meu fraco, eu não sei nem dizer realmente, mas é que eu curto muito isso. Também na exposição, o visitante pode apreciar os quadros pintados à mão em azulejos do artista plástico Ribamar Carvalho. São mais de 10 igrejas da Grande São Luís e capelas retratadas de forma delicada e com uma beleza singular. Bom, em primeiro momento, como a gente trabalha no Museu de Arte Sacra, era importante, né, que a gente desenvolvesse um trabalho que pudesse retratar os tombamentos, né,
das igrejas de São Luís, porque elas constituem uma marca importantíssima para a fundação da cidade, né? Então, a gente coloca toda essa questão do patrimônio até mesmo numa visão de preservação. Visitar a exposição é também passear pela história de São Luís. Todas as igrejas pintadas pelo artista são do século XVI, XVII e imóveis tombados pela Unesco. Assim como São Luís, são patrimônio histórico da humanidade. A gente acompanhou pesquisando, indo nas igrejas, né? E pesquisando em livros, né, antigos de tombamentos, e a gente foi, inclusive eu descobri igrejas novas, que eu não, quer dizer, novas para mim, né, mas antigas, que eram tombadas e eu não conhecia, como a de São Joaquim, na Vila Maranhão, quer dizer, para mim foi uma surpresa. Então, essa descoberta que a gente vai adquirindo é importante porque a gente vai adquirindo mais conhecimento a respeito, né? A exposição Inspiração e Memória fica aberta ao público até o dia 19 de outubro, nos horários de funcionamento do Museu de Arte Sacra, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5h30 da tarde e aos domingos até 1h30 da tarde. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde e uma ótima semana para você.